Então, queridos, quando eu penso em promessa, me vem à mente que juntamente com a promessa vem também, sabe o que? Desafios. Juntamente com a promessa de Deus vem desafios. E às vezes a gente começa a pensar que vamos desfrutar de algo que está na palavra de Deus, simplesmente porque está na palavra de Deus. Até em relação ao Estado, à nação, existe direitos e existe deveres. No mundo espiritual também funciona assim. Nós temos direitos, mas temos deveres. Amém ou não amém? Então, quando eu penso, queridos, nos desafios que ao longo da Bíblia nós vamos encontrar muitos homens, desde os patriarcas. Abraão, quando ele está muito bem na sua terra, está muito bem, de repente, Deus fala para Abraão e traz para ele um desafio, mas um desafio com promessa. Sai do lugar, sai desse lugar, deixa a tua parentela e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Sabe, queridos, então, as promessas, muitas vezes nós queremos promessas, mas não atentamos para os desafios. Então, simplesmente, é direito meu, é promessa de Deus, eu vou ter, eu vou conseguir. E daí nós encontramos ao longo do caminho muitas pessoas frustradas, porque elas imaginam que Deus não cumpriu a sua palavra. Não é verdade. Deus sempre cumpre o que diz. Sempre. Agora, queridos, Deus coloca desafios que nós precisamos crer para vencer esses desafios. Então, quando Jesus vem e estabelece seus discípulos e prepara a igreja para iniciar, que ela dá de fato o seu início lá no dia de Pentecoste, sabe? Então muitos desafios foram colocados, mas todos foram vencidos. Por isso estamos aqui hoje. Mais de 2000 anos se passaram e o plano não faliu. Sabe por quê? Porque o plano é eterno. Muita coisa começa e não dá certo, mas Jesus começou lá, sabe? Houve muita tentativa de frustrar os planos de Deus, mas os planos de Deus não são frustrados. Não são frustrados. Então nós vamos ver, queridos, Abraão, ele topando esse desafio de sair da sua terra, do meio da sua parentela. Ele agora sai de lá, e no caminho Deus vai abençoando, no caminho Deus vai prosperando. É interessante que, apesar de, na mente de Deus, já ter um local, um destino onde Abraão ia, Abraão sabia disso, mas não sabia onde era. Não sabia onde era, e Deus foi mostrando no trajeto. Mas muitas coisas aconteceram no caminho, os irmãos sabem disso. Muitas coisas aconteceram. Mas sabe, queridos, quando eu olho para Abraão, eu vejo esse homem que, apesar de muitas coisas acontecerem, ele nunca abriu mão de uma coisa, que ele tinha uma promessa de Deus. Ele tinha uma promessa. Às vezes, queridos, nós estamos abrindo mão muito rápido daquilo que Deus tem falado aos nossos corações, daquilo que Deus diz que vai fazer. Nós temos toda a convicção disso, mas é fácil nós desistirmos, é fácil a gente mudar a rota. Mas o sucesso de Abraão deu-se a isso, que ele não abriu mão do que ele tinha. O que ele tinha? Ele tinha a palavra de Deus. Ele tinha uma promessa. Ele disse: sabe, Abraão,
eu vou abençoar todos que te abençoarem, e vou amaldiçoar todos que te amaldiçoarem. Ele fala para Abraão o seguinte: sê tu uma bênção. Então observa, queridos, que ele tem a palavra de Deus sobre a proteção dele. Então ele segue. Aí lá na frente nós vamos ver Abraão ele tem a promessa, com 75 anos ele tem a promessa de que teria um filho. A promessa já foi tarde em relação à sua posteridade, já foi tarde. 75 anos, na nossa mente aqui, é um velho. 75 anos, né? Eu falo para poder gerar filhos. Mas sabe, aquilo que a gente pensa não é o que Deus pensa. Na maioria das vezes, ele diz na sua palavra, em Isaías: os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os meus caminhos não são os teus caminhos. E ele fala que os meus pensamentos são mais elevados, são mais altos. É por isso, queridos, que ele fala, e mesmo Abraão, já se achando velho, Sara já tinha encerrado seus dias de suas regras, que Abraão tinha 75, Sara tinha 65 anos. E Deus fala, eles já achavam que já tinha passado, as regras dela já não vinham mais. Mas é interessante, queridos, que passaram 24 anos para que essa promessa se cumprisse. Ora, se era difícil, quando Sara tinha 65, você imagine agora, com 89. Alô? É porque Abraão, por ter 10 anos mais velho, ter além 10 anos a mais, então Abraão tinha 99 anos. Então é nesse contexto que se manifesta essa promessa da posteridade. Não importa quantas coisas davam errado, ele sabia que ele tinha uma palavra, ele sabia que os seus descendentes seriam como as estrelas do céu, como a areia do mar, seriam incontáveis. Ele sabia dessa promessa, portanto, os anos se passam. Ele não sabe o que vai acontecer, mas sabe que Deus vai cumprir a sua palavra. Ele sabe que Deus vai cumprir a sua palavra. Então nasce Isaac. Isaac agora, ele vem da mesma forma, recebe as bênçãos de Abraão e segue para poder dar continuidade àquilo que Deus havia prometido. Então vem Isaac, com toda a história de Isaac, que os irmãos conhecem, já em idade avançada. É interessante que não acontece assim de imediato, porque Sara era estéril, mas Rebeca também era estéril. E é interessante que Raquel, a amada de Jacó, também era estéril. Alô? Sabe, queridos, então não importa se é estéril, importa que tem uma palavra, importa que tem uma promessa, não importa quantos anos se passaram, não importa, importa que Deus vai cumprir o que disse. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! Aquele que prometeu é fiel.